Eu tenho recebido muitas perguntas sobre o Ho'oponopono e isso tem me deixado muito animada, muito feliz por estar aqui explicando para vocês, entendendo que realmente está sendo importante para vocês todo esse conhecimento, o aprendizado, a experiência que eu passei, né? Por exemplo, eu quero fazer esse vídeo para responder principalmente esse comentário aqui. Eu não sei se é Naja ou se é Jana, é o nome dela, né? Mas seja bem-vinda. Ela disse que ela não tem fé, ela realmente é uma pessoa cética, né? Ela não acredita e ela veio experienciando o Ho'oponopono, acho que por essa semana foi o que deu a entender a mensagem, né? E ela diz, será que vai dar certo? Vai limpar essas crenças limitantes, mesmo eu não tendo fé, mesmo eu não acreditando? Então, amiga, além de ser muito bem-vinda aqui na nossa grande família, sim, você tenha certeza, o Ho'oponopono vai trazer muitas limpezas, muitas coisas boas para você, mesmo você não acreditando. Sabe por quê? Eu vou contar a minha história. Quando eu conheci o Ho'oponopono, foi num momento bem desafiador. Eu tinha acabado de descobrir a minha gravidez e eu fiquei muito abalada, fiquei muito chateada, eu me senti como se o chão tivesse sumido por debaixo dos meus pés. Por quê? Porque na época eu tinha acabado de terminar o relacionamento e eu já estava com passagem marcada, emprego, tudo certinho para ir morar no Japão. E nisso eu descubro a gravidez, já tinha terminado com a pessoa que eu sabia que não ia dar certo. E quando eu descobri, eu falei assim, das duas uma, ou eu vou embora e não falo nada pra ninguém, ou eu fico e conto, né, pra pessoa e tal, né. Quando eu contei, foi uma situação bem desagradável, porque como já tinha um término de 3 meses, então ninguém ia acreditar, né, que eu tava grávida e que era da pessoa, enfim. Então assim, se o fiozinho de esperança do tipo, já não estou feliz porque não foi uma coisa planejada, né, e a pessoa, quando a gente namorava, se relacionava, nem podia ter filhos. Então, quando eu me descubro grávida, é uma surpresa pra mim. Eu tava tratando como uma gastrite e não era. E passei mal, muito mal no serviço. E quando eu descobri foi um baque, porque eu só tava esperando o meu passaporte chegar pra eu poder ir embora. E nisso, é assim, eu descubro a gravidez e recebo o passaporte. Então foi assim, bem assustador. Então ali eu perdi completamente a fé. Completamente, eu fiquei desesperada. Era meu grande sonho ser mãe e de repente tudo some assim de mim, porque eu não queria ser somente mãe, eu queria uma família, queria estar casada, queria ter minha casa, minhas coisas, enfim, então muitas coisas aconteceram na minha mente e eu realmente não tive fé. E quando apareceu o Ho'oponopono pra mim, eu confesso, pessoal, quando eu fui fazer foi muito desafiador. Eu sentia muito mal, eu sentia enjoo. Eu colocava o fone, a primeira vez, a minha amiga mandou o áudio, quando eu coloquei o fone, eu ranquei assim o fone de uma vez. Eu falei, meu Deus, que horror, o que é isso? E era simplesmente ela repetindo, era uma voz de uma moça, né? Eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. E o fundo era de água, não tinha como aquele som ser ruim ou me incomodar, era assim, não tinha um porquê. Aí eu falei pra ela, eu falei, nossa, não é possível, amiga, eu tentei ouvir e me senti mal, me senti irritada. Ela falou, olha, eu não sei te dizer direito, porque ela também estava iniciando o autoconhecimento. E nisso foi até engraçado, que ela estava iniciando o autoconhecimento, ela parou e eu continuei. E eu lembro que ela falou assim, insiste, porque eu leio muitos comentários das pessoas dizendo que elas começam a ouvir e passam mal, tem enjoo, não quer ouvir, se sentem irritadas, muita coisa estranha acontece. Mas o que seria? São limpezas, né? A gente tá muito tempo ouvindo, pensando e agindo negativamente. Então isso aí realmente faz uma mistura dentro de você. Se você for analisar, é como se a sua mente fosse um copo de água sujo com um copo de água limpo. Então assim, o momento que você vai fazendo o Ho'oponopono, aí você vai limpando essa memória suja. Então, você vai colocando, né, um pouco mais de água, um pouco mais de água. Ó, por mais que eu encha ele, ó, ele ainda tá sujo, gente. Então, pra fazer essa limpeza,
você vai ter que fazer muito Ho'oponopono, muito, até isso aqui, limpando, 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 transbordar o amor próprio, a paz interior e tudo que é de lindo, amor, enfim, paz, todos os sentimentos maravilhosos para você se tornar esse copo aqui. Então, assim, é uma analogia, mas é exatamente isso que acontece. Eu fui praticando o Ho'oponopono, fui fazendo todos os dias e eu não tinha fé. Eu comecei a fazer por quê? Já fui na igreja católica, evangélica, já fui na Umbanda, já fui em vários lugares buscando autoconhecimento, buscando não só religiosidade, mas buscando assim uma paz interior, o amor próprio que todo mundo fala, que eu tava buscando em relacionamentos, em amizades, em gente, a pessoa da balada era eu. A pessoa da balada era eu. Então, assim, eu vou até ver, se eu achar fotos, eu vou colocar por aqui. Então, assim, eu era uma das pessoas, assim, que eu não sou muito, assim... Ah, tá, você viajou? Não viajei, porque na minha vida era balada. Então, eu queria ir pra balada, eu queria dançar. Ai, Tati, era pra beber, bebi um pouquinho. Nunca fui muito de beber, mas, assim, bebi um pouquinho, eu só ia pra dançar. E eu queria arrumar o príncipe encantado da minha vida... E não é você, agora é você, não é você, agora é você. Gente, teve um tempo que a minha rede social, sem brincadeira, do tipo assim, ele rodava, dava, sei lá, 3 meses, aparecia um fulano. 6 meses, aparecia um fulano. 1 ano, aparecia mais um outro fulano. Aí eu olhava, caramba, um ano. Eu tive tudo isso de relacionamento. Que pessoa louca! Mas eu não enxergava isso. Eu achava assim do tipo, não, tem que correr logo pro próximo, que eu quero ter minha família, eu quero casar, eu quero ter essa paz. Gente, eu achava que paz era no relacionamento. Que eu ia encontrar o amor, né? E esse amor ia fazer eu ter paz interior, amor próprio, autoconhecimento, enfim, tudo que eu achava que eu ia buscar, eu achava que seria num relacionamento. Ou seja, era uma fuga de mim para acreditar no outro. Então assim, todo esse cenário que eu tô contando para vocês era o cenário aqui, ó, da água suja. Então, conforme eu fui fazendo o Ho'oponopono, foi limpando, limpando, limpando. E curiosamente, conforme foi limpando, eu fui me sentindo melhor. Aí aquela coisa do tipo assim, nossa, aquele incômodo foi passando. Aí você pergunta, tá bom, seu incômodo foi passando. Mas o que você fez que você foi insistindo tanto em fazer o Ho'oponopono? Então, como eu já tinha passado por todos os lugares, eu falei assim, eu já tentei de tudo. Esse eu realmente não conheço, eu não tenho nem... Essa minha amiga tá tentando entrar e conhecer também. Eu não tenho mais nada a perder, tô grávida, ganho pouco, estou numa empresa onde eu já ia embora daqui e agora não sei o que fazer, então eu depositei realmente o fio de esperança que eu tinha no Ho'oponopono, isso eu vou ser sincera com vocês. Então eu comecei a fazer e eu ficava pensando assim, quando eu fazia, porque você repete muito, né? Eu sinto muito, por favor, me perdoe, te amo, sou grato. E eu fazia e adormecia, porque grávida sente muito sono. Então eu acabava adormecendo e quando acordava eu já estava ou perto de casa ou no escritório. Virou um hábito. Um hábito, juro. Por quê? Porque toda vez que eu entrasse em qualquer transporte, eu sentia a necessidade de fazer essas repetições. E nisso foi bom, porque aí eu fui ficando no automático. Eu começava a fazer porque eu não gostava, mas eu queria muito uma solução. Então eu tava ali correndo atrás do tempo, com medo do tipo assim, vou ter uma criança, essa criança vai ser criada como? Que mentalidade que eu tenho? Que autoconhecimento, mente forte, né, eu vou ter para criar essa criança. Eu fiquei muito assim me policiando, olha, preciso estudar, preciso me conhecer, eu preciso estar preparada para esse novo ser que vai vir e que também vai ter as suas dúvidas, as suas ânsias, e eu gostaria que fosse tirada comigo, que tivesse realmente, né, uma base ali. E nisso foi assim que eu conheci o Ho'oponopono.
e de uma pessoa que não tinha nem ajuda para fazer enxoval, para comprar as coisas, tudo, apareceram pessoas na empresa fazendo vaquinha para eu comprar fraldas, roupas. Gente, até a saída da maternidade eu ganhei. A mamadeira que eu queria da Avente, ela veio. Então, assim, foram muitas coisas e eu percebi, eu falei, peraí, a única coisa que eu fiz diferente foi isso. Então, eu vou continuar fazendo. Então, foi exatamente assim. Eu comecei a fazer, naquela mesma semana eu fui vendo muita diferença mesmo. Então, assim, por mais que eu me sentisse enjoada, irritada com a repetição, eu fazia contra a minha vontade. Então, eu pegava, colocava meu fone, ouvia e ia indo. E depois chegou um momento que eu comecei eu mesma a repetir pra mim. E isso foi bem legal, porque eu fui repetindo e fui acostumando com aquilo, né? Então eu já me sentia mal se eu não fizesse. Então todo lugar que eu tava, se eu não tivesse com o meu fone ali pra ouvir, eu mesma repetia pra mim. Então foi tudo mudando, a mente foi mudando, a expectativa foi mudando, os cenários foram mudando. Então assim, gente, eu não sei o que você tá passando, mas na época eu tinha juntado um 13º para fazer as compras somente em janeiro. E eu fui no Brás comprar as coisas pro meu filho, que ele não tinha nada. Aí quando eu cheguei lá, o montante que eu levei foi muito incrível. Ali naquele momento eu tive certeza, sabe? Quando eu cheguei lá pra fazer as compras, escolhi e tal, não sei o que. Aí a minha mãe, não, escolhe esse aqui que é bonito. Eu não sabia nem escolher, porque eu queria que o dinheiro desse. Você vê como a crença do medo, do não merecimento, ainda estava instalado em mim. Fui lá, fiz as compras e tal. Quando eu chego no caixa, a moça falou assim, você ganhou não sei quantos por cento de desconto. Eu não lembro mais, gente, se era 10, se era 20, não lembro. Eu lembro que ela falou assim, você ganhou tantos por cento de desconto que você vai pagar no dinheiro. Aí eu fiquei assim, aí minha mãe, que maravilha, porque a gente não comprou o seu sutiã de amamentação e nem as camisolas. Aí eu, e fiquei assustada. Eu fiquei assim, eu falei, nossa mãe, que estranho, porque eu tinha pesquisado e ia dar exatamente o dinheiro, né? Enfim. Aí fui lá, consegui comprar acho que 2 ou foram 3 camisolas, 3 sutiãs, foi uma coisa assim, sabe? E eu também não queria muito, porque eu falei, é uma fase que já passa, eu vou ter que voltar a trabalhar, né? Aí comprei. Sabe quando você olha, você fala assim, ainda voltou um troquinho. Aí eu olhei o troquinho, sabe o que você fala? Aí eu olhei assim juro pra você, eu olhei pro teto assim da loja e falei, tem alguma coisa diferente que tá acontecendo aqui. E comecei a ver essa diferença, a ver a diferença nos meus familiares, a ver a diferença em amigos, em pessoas que nem eram minhas amigas. Tati, vamos fazer um chá, a gente vai movimentar isso. Gente, tô sem dinheiro, não dá pra me fazer. No final, fiz o chá, morrendo de medo. Ganhei muitas coisas, eu ganhei muito mais, porque todo mundo fala assim, não faz o chá que não vale a pena. Eu fiz o meu chá deu muita coisa, valeu super a pena. Os presentes assim maravilhosos, foi uma tarde incrível, foi maravilhoso. E eu lembrava assim, eu tava ali no meu chá e pensando, eu falei, gente, como é que pode, né? A única coisa que eu fiz diferente foi isso. Foram os 21 dias de Pak Chopra também, que eu fiz, eu tenho até aqui no canal, depois eu vou colocar pra vocês, eu até preciso regravá-lo. E eu percebi que realmente destravou a abundância que eu estava procurando, que eu estava precisando. E aquela paz, que para mim naquele momento a paz seria eu ter uma condição financeira para eu comprar as coisinhas para o meu filho, para não faltar nada para o meu filho. Então assim, as coisas foram acontecendo para mim para dar certo para isso. Então, Nádia, eu espero que com a minha história você entenda que era uma pessoa que também estava cética, era uma pessoa que estava decepcionada com a vida, era uma pessoa que estava desacreditada da vida e as coisas foram mudando para mim. Então, eu quero deixar o meu recado, tanto para você quanto qualquer outra pessoa que passar aqui. Se você está nessa dúvida, triste, decepcionada, não tá dando certo, gente, faça. Eu tô comprometida com vocês, eu tô pegando várias imagens legais para montar realmente vários Ho'oponoponos para vocês, tá? Eu vi que o pessoal gostou desse de 54, eu vou fazer mais de 54, tá bom? Que eu tenho certeza que vai ajudar muito você. Eu tenho um de 108 repetições, eu acho que vou colocar até aqui no final para vocês assistirem.
ouvir e deixar pra rolar, né? Ou esse não dá pra você assistir porque eu coloco mais pra você dormir. Então você só vai me ouvir repetindo. E são 108. E os outros que eu estou fazendo é de 54 repetições. Por quê? 54 é um número mágico também. E 54 talvez você sinta um pouco mais tranquila, mais leve de estar ouvindo, talvez mais rápido. E talvez te dê uma paz, uma tranquilidade um pouco mais rápido. E também vai te conectar com o divino, com essa limpeza, esse autoconhecimento, tá? Em você. Em todos vocês, aliás. Então é isso, gente. Surgiu qualquer dúvida, coloca aqui. Eu tenho uma experiência bem longa com Ho'oponopono. Hoje eu tenho mais ou menos, acho que uns 5 anos, né? Com Ho'oponopono, 5, 6 anos de Ho'oponopono. E para quem montou o quartinho do filho... no mesmo quarto e fez o que pôde ali e dali as coisas já começaram a acontecer. Hoje eu tenho a minha casa, meu filho tem o quarto dele, eu tenho o meu quarto e tudo está caminhando. Todas as áreas da minha vida estão abençoadas e eu estou muito grata e eu espero que vocês sintam essa gratidão também, essa felicidade que eu tenho hoje. De me sentir amada, de me sentir protegida, de ter pessoas que realmente gostam de mim, que estão do meu lado. E é isso, gente. Qualquer dúvida, coloca aqui. Não fique com medo. Quer desabafar, desabafa. Escreve aqui. Não faça besteira. Estou aqui para conversar com você, para te dar uma palavra amiga, viu? Para segurar na sua mão, para você não desistir, tá bom? E é isso, gente. Um beijo.